Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Interessante, irmãos, que a glória de Deus independe do reconhecimento de quem quer que seja. Heitor. Então, Deus tem glória nele mesmo. Toda a criação dá glória a Deus. O único que não faz isso é o homem pecador. Pois ele o glorificará no último dia, por bem ou por mal, querendo ou não querendo, indo para o céu ou para o inferno. Ele glorificará o Senhor. Aleluia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, o cântico do presbítero Rick. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Quantas pessoas, irmãos, verdadeiramente crentes, vivem em lugares em que não lhes é permitido louvar a Deus, adorar a Deus, sob pena de morte. E nós no Brasil temos total liberdade de religião, e a tal igreja evangélica é uma vergonha. Para isso
Vamos orar, irmãos. Heitor. Vamos orar, Heitor. Pai querido, nós te agradecemos pela revelação da salvação e pela continuidade dessa salvação através da revelação da tua palavra dia a dia. Coisas já escritas e ainda não entendidas, mas que nós vamos entendendo a cada dia pela prática e pelo estudo da doutrina. Nos abençoa, Senhor, para que nós entendamos que somos um corpo, a igreja do Senhor Jesus, que somos o teu povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas que, em assim sendo, realmente demonstramos isso com nossas vidas, primeiramente em nossas casas, cônjuges, marido, mulher, pais ensinando os filhos, filhos obedientes, e depois na igreja, na comunhão, no culto corporativo, quando aprendemos mais e mais do Senhor pelo ensino da doutrina, a fim de que melhoremos a cada dia em santidade pela prática dessa doutrina aprendida na igreja, que é a reunião dos santos. Assim nós te agradecemos, Senhor, por essa graça tão maravilhosa. Graça que, mesmo entendida pela maioria dos membros da igreja, é negligenciada. E quando isso acontece, meu Senhor, a tua palavra nos diz que a negligência e o descaso com essa graça, com essa bênção, com o ensino, é exatamente pela falta de conversão. A graça do Senhor atinge a todos os que estão na igreja no tocante ao ensino da doutrina, no tocante à comunhão dos irmãos. Na igreja todo mundo é santo. E essa graça todo mundo recebe. Agora a graça da salvação, só aqueles a quem o Senhor realmente escolhe. Pois esses, pela mesma graça do Senhor, colocarão o ensino dessa doutrina em prática, uma vez aprendida. Graças te damos, Senhor Deus, por tão grande maravilha que o Senhor fez no seu povo, desde a eleição, desde que o Senhor formou esse povo em Abraão, Isaque, Jacó, Israel, e conduziu esse povo de forma extraordinária durante toda a sua vida, e o povo abandonando o Senhor, como sempre o fez e como ainda faz hoje na igreja. E o Senhor, pela sua maravilha, continua derramando a sua bênção sobre todos, mas em especial aos eleitos, aqueles que o Senhor entregou a Jesus Cristo, o mediador, que veio aqui resgatar esses eleitos e que no último dia os apresentará ao Senhor, dizendo: Pai, aqui está todos aqueles que tu me deste, não perdi nenhum deles. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Que nós tenhamos esse entendimento e vivamos conforme esse entendimento para louvor da tua glória. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o mediador, a quem pertence todo o mérito, toda a honra e toda a glória. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Capítulo 1. Nós leremos novamente do versículo 9 a 20. Há bem pouco tempo atrás, nós fizemos uma pregação lendo esse texto aqui, embora a pregação foi outro tema, foi outro assunto, mas foi no mesmo texto. E nós vamos ler novamente esse texto aqui, Apocalipse 1, de 9 a 20, para mostrar aos amados irmãos a importância da igreja em nossas vidas. Não vamos falar sobre mistérios do Apocalipse. Vamos falar aqui o mistério que Jesus revelou a João. De tudo que ele disse a João, essa parte ele disse: João, sabes o que é isso? Pois eu vou te dizer. Essa foi a única parte que Jesus revelou a João de tudo aquilo que ele disse.
o que ele realmente esclareceu a João, que João precisava saber, ele disse logo no início. Então está escrito assim, do 9, Apocalipse capítulo 1, do 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui, irmãos, que interessa para a gente mesmo aqui, eu vou falar só sobre esse último versículo, a importância da igreja, o que é a igreja, e mostrando que essa visão que João teve, logo no início, eu li todo o texto para a gente entender. João estava lá na ilha de Patmos, teve essa visão, viu a visão de Jesus, o Cordeiro de Deus, dessa forma maravilhosa que ele diz aqui, a cabeça branca, os olhos como fogo, o sol, meio-dia, a voz como de muitas águas. Quer dizer, ele viu algo extraordinário, tanto que caiu feito morto quando viu aquilo. Aí Jesus o recobrou os sentidos, deu-lhe uma ordem para escrever para essas igrejas, e por fim perguntou, tu entendes o que é que tu viste? Este ser, eu, o Cordeiro de Deus, com um candeeiro de 7, tu sabes o que é isso? Os 7 candeeiros e as 7 estrelas, João não sabia. Como ele não sabia tudo aquilo que Jesus disse no resto do Apocalipse, muita coisa ali ele não entendeu. Mas não foi explicado para ele o que era. Isso aqui foi. Entendeste o que tu viste sobre os candeeiros e as estrelas? Pois deixa eu te dizer. Os candeeiros são as igrejas. As 7 igrejas para as quais tu vais escrever. E as estrelas que ele tem na mão são os mensageiros dessas igrejas. Que aqui chama de anjo. Anjo é sinônimo de mensageiro. Quem é o mensageiro das igrejas? O pastor, o presbítero, ou o nome que se lhe dê. É aquele que ensina a igreja. É aquele que ensina a palavra de Deus. Pois muito bem. Isso aqui Jesus revelou a João que era claramente. O resto não. Ele saiu dizendo, escreve aí, e ele saiu escrevendo. Então, irmãos, eu quero falar para vocês sobre isso hoje, a importância da igreja, porque eu creio que todos aqui sabem, pelas Escrituras, que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo ensina isso nas suas cartas. A igreja é a família de Deus. Jesus diz isso nos evangelhos. Vós sois meus irmãos. Vós sois meus amigos. Quem são minha mãe e meus irmãos? Esses que obedecem a palavra do meu Pai. Esses que cumprem os meus mandamentos. Então essa é a família de Jesus. Quem são meus irmãos? Aqueles que obedecem a palavra do meu Pai. Jesus diz isso, que a igreja é a família. Então, infelizmente, eu creio que quase todos aqui também conhecem pessoas que se dizem crentes, mas que estão fora da igreja. Não vão numa igreja nem por um decreto. E se dizem mais crentes ainda do que os que estão na igreja.
Essas pessoas estão equivocadas. Ora, se os que estão na igreja, pensando que são crentes, a grande maioria não é crente, imagine o que já está fora da igreja e consciente que está fora da igreja. Esse aqui não é mesmo. Esse aqui não é mesmo. Então, irmãos, é por isso que nós vamos falar da importância da igreja, enquanto reunião dos santos. Sabemos isso, que a igreja é a comunhão dos santos. E essa comunhão é de importância vital para nós, os crentes. Isso é a nossa vida. Os verdadeiros crentes não podem deixar de se reunir para adorar a Deus, para se edificar mutuamente, se encorajar mutuamente, para aprenderem a doutrina a fim de testemunhar com base nessa doutrina. Irmão, não tem coisa mais triste do que você ver, às vezes, uma pessoa dita crente falando um monte de besteira. Mas, meu Deus do céu, essa pessoa pensa que é crente? Nós temos que estudar, nós temos que aprender, exatamente para nos encorajar mutuamente com base na palavra, nos edificar mutuamente, testemunhar corretamente a pregação do Evangelho pela nossa vida. Detalhe, normalmente essas pessoas que falam tudo errado da Bíblia têm uma vida toda desmantelada também, mas diz que é crente, ainda é pregador, ainda tem mais essa. Comumente isso acontece. Quem prega o Evangelho errado não pode ter uma vida correta, sem chance. A igreja, mesmo com todos os seus problemas e defeitos, já que ela é composta por pecadores, começando pelo pastor, ela é uma comunidade de amor. A ordem de Jesus foi: amai-vos uns aos outros, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. É pelo amor de vocês que o mundo vai saber que o Pai me enviou. Não é por pregação de besteira, não. É pela vida de vocês. Esse amor, queridos, mútuo, como qualquer outro dom, ele não pode se desenvolver solitariamente. Logo, uma pessoa que está fora da igreja dizendo que é crente, é impossível isso. Isso é impossível. Como ele vai manifestar esse amor? Como ele vai exercitar esse amor? Ou todos os outros dons que estão na igreja? Paciência, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como? Como eu vou demonstrar amor para ninguém? Como eu vou demonstrar paciência para ninguém? Como eu vou suportar ninguém? Isso não existe. Normalmente essas pessoas são extremamente egoístas. Não há possibilidade de qualquer dom ser desenvolvido isoladamente. Os dons são dados à igreja. É dado a pessoas, mas pessoas da igreja, para desenvolver esses dons na igreja. O dom não é seu só para você. Não existe isso. É no exercício desses dons, dado a pecadores, porém pecadores remidos, é no exercício desses dons que a igreja vai ficando cada vez mais saudável, vai se tornando cada vez mais uma comunidade forte na fé. Portanto, afastar-se da igreja implica afastar-se de Deus, implica afastar-se de Jesus. Eis porque a igreja é tão importante. No texto que lemos, é interessante notar, da outra vez eu falei isso também, que embora João estivesse exilado numa ilha para morrer, de fome, de frio, do que fosse, sofrendo por causa do Evangelho, não é porque ele era mau elemento, não é porque ele era mau empregado, não é porque ele traiu a mulher, não. Ele foi jogado lá para morrer exatamente porque era crente, exatamente porque era um apóstolo. Eu, João 9, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi o fato do homem pregar o Evangelho e testemunhar esse Evangelho
com a sua vida. Foi isso que levou com que ele fosse exilado numa ilha. Não é porque ele era mau elemento, mau sujeito, mau cidadão. Não, é o contrário. É porque ele era crente. É porque ele era crente. Aí a revelação dada ao apóstolo, eu disse para vocês da outra vez, não foi um prêmio de consolação, não. Não foi Jesus dizendo, ô meu apóstolo, rapaz, fizeram isso com você, eu vou tirar você daí, viu meu bichinho? Jesus, um bom paraibano, deve ter dito assim, vou tirar meu bichinho daí, viu? Vou tirar você daí depressinha. Pois não foi isso que Jesus disse, não. Deu foi um trabalho para ele. Escreve aí, o que eu vou dizer. Então, essa teologia da prosperidade, que Jesus só quer o nosso bem, isso é tudo mentira. Isso é tudo falsidade, evangelho falso, pregado por pastores falsos, para crentes falsos, que compõem uma igreja falsa. Toda vez eu lembro isso aqui para vocês. A revelação foi dada para que ele escrevesse e mandasse essa carta às 7 igrejas da Ásia. Para quê? Para encorajar esses irmãos, para chamar a atenção desses irmãos. Esses irmãos estavam passando por tribulações as mais terríveis, uns por perseguição, outros por comodidade, por riqueza, fartura, está tudo em ordem aqui. Então, Deus, onde há fartura, a gente precisa de Deus para quê? Era o caso de algumas igrejas lá. Pensas que és rico? Pois não és não, tu és pobre, nu. As cartas eram para que eles continuassem esperando pelo mediador, aquele que veio, morreu na cruz e disse, eu vou preparar lugar para vocês. Continuem firmes. Continuem firmes, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os irmãos foram abandonando. A mensagem básica do Apocalipse é, o Cordeiro de Deus venceu o mundo, o pecado, o diabo e a morte. E essa vitória é extensiva à sua igreja. É essa a mensagem geral do Apocalipse. Todo aquele bando de coisa que tem lá não interessa. Quando acontecer, nós vamos saber o que é. Por enquanto, não é da conta de ninguém aquilo. Quando acontecer, nós vamos saber o que é. Quando eu vejo pastores explicando o Apocalipse, leio livros, já li diversos livros de comentários sobre o Apocalipse, de quanta besteira, arrogância, de que ele descobriu que Deus não disse o que é. Quando chegar o tempo, nós vamos saber o que é. Qualquer eleito vai saber discernir, à medida que as coisas forem acontecendo, ele vai saber discernir isso aqui que está no Apocalipse. Tentar adivinhar, isso aí é tolice, é arrogância do ser humano. É o que Eva fez, é querer descobrir o que Deus ainda não me revelou. O que era para revelar a João, Jesus revelou aqui. Sabes o que são os candeeiros e as estrelas? Pois eu vou te dizer, os candeeiros são as igrejas e as estrelas são os pastores das igrejas. Pronto, ele só revelou isso, claramente a João. O versículo 12 nos diz que após João ouvir aquela grande voz, ele olhou para ver quem era aquilo ali. Está no versículo 12 aqui. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E lá no 15, ele diz o que era que este estava lá. Tinha esses 7 candeeiros de ouro, e tinha na mão direita 7 estrelas. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, João viu um semelhante a filho do homem. Esse filho do homem, a Bíblia fala desde os profetas lá, que é o Filho de Deus. É Jesus, ele mesmo se colocou como filho do homem várias vezes nos evangelhos. O filho do homem, falando dele, o filho do homem. Então eu vi um como filho do homem, com vestes talares. Vestes talares são vestes sacerdotais. Já vimos que Jesus tem esse ofício de sacerdote. E cingido à altura do peito, ou seja, passado aqui pelo peito dele, uma cinta de ouro. Versículo 15. 13, aliás. E no meio dos candeeiros, quando ele se virou, ele viu 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro.
Irmãos, preste atenção o que foi que João viu. Aquela visão foi tão tremenda que ele caiu como morto. Versículo 17. E precisou ser reanimado. Então, uma vez desanimado, reanimado, aliás, ele passou a descrever a visão que ele teve. Versículo 14 a 16. Quem era este ente que ele viu? Como ele era? Ele passou a descrever. Agora preste atenção, meus filhos. Onde estava aquele ser sobrenatural que João viu? Com os olhos de fogo, com os cabelos brancos, com uma coisa tremenda, a voz como de grandes águas, um como o filho do homem. Onde ele estava? No meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que são esses 7 candeeiros de ouro? Como ele revelou logo a João. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, ou mensageiros, das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, aquele que João viu, o ser extraordinário, o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, estava no meio das 7 igrejas. Quem sai do meio da igreja, saiu da presença de Jesus. Quem abandona a igreja dizendo, eu não vou à igreja, não preciso de igreja, está fora, totalmente fora. Não há essa possibilidade. É ali que Jesus está, no contexto da igreja, para ensinar aqueles irmãos a adorar corretamente, a se amar corretamente, a se suportar corretamente, a se sacrificar uns pelos outros corretamente, e eles aprendem isso pelo ensino da doutrina, não tem outro jeito. Jesus disse, antes de subir ao céu, eis que estou convosco todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Ele também disse, certa vez, ensinando aos seus discípulos, onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles. É claro que essa palavra, quando Jesus disse, estava num contexto de disciplina. Mas pode ser aplicado em qualquer contexto onde pessoas se reunirem verdadeiramente em nome de Jesus. Não é se reunir para falar besteira, não. É se reunir verdadeiramente em nome de Jesus. Isso pode ser aplicado para qualquer contexto. Quando ele disse isso, lá em Mateus 18, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio dele. Ele estava falando do contexto de disciplina. Para disciplinar um irmão faltoso. É esse o contexto. Mas o princípio se aplica em qualquer outra reunião que seja feita em nome de Jesus. Mas essa reunião em nome de Jesus não é só dizer, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Isso não vale nada, se essas pessoas não forem efetivamente crentes e não souberem o que estão fazendo ali. Ou seja, não importam as circunstâncias, Jesus está no meio da sua igreja, que é a congregação dos salvos. Ainda que essa congregação dos salvos tenha muito mais joio do que trigo. Como eu disse no início, a bênção do Senhor se manifestará nessa igreja, ainda que muitas vezes prejudicada por causa do pecado existente dentro da igreja, a Bíblia nos fala disso, mas nem por isso deixa de vir a bênção. E até os que são joio também participam da bênção de alguma forma. Vão para o inferno, mas aqui na terra eles ainda participam da bênção do que é ensinado para a igreja. Portanto, meus filhos, não é possível ser crente sem estar na igreja. O livro do Apocalipse nos prova que essa postura dos que dizem ser crentes fora da igreja é totalmente incoerente com a palavra de Deus, portanto equivocada, errada. Na revelação total da profecia, o Senhor manda que João envolva as 7 igrejas, mesmo com seus problemas, e eram muitos os problemas daquelas igrejas, mesmo com as dificuldades, e eram muitas as dificuldades daquelas igrejas. Eu sei que são esses os motivos dos irmãos que dizem que eu não vou para a igreja, cheio de gente falsa, cheio de gente hipócrita. E tu és o quê?
que está acusando os outros. Tu és o quê? Santo por acaso? Santarrão? Paulo diz, quem és tu para acusar o servo alheio? Isso que tu acusas, tu fazes também. Normalmente, as pessoas que se afastam da igreja alegam problemas, dificuldades, divergências, gente complicada, gente falsa, etc. Porém, quando estudamos toda a profecia do Apocalipse, constatamos, e a Bíblia inteira, constatamos que não é possível deixar de fora a igreja por causa dos seus problemas. Não é possível sequer uma igreja que não tenha problemas. O dia que esses que vivem saindo das igrejas porque é cheio de problemas, o dia que ele encontrar uma sem problema, ele não vai encontrar. Mas se por acaso ele encontrasse e entrasse nela, ela ia passar a ter problema, porque entrou um pecador lá, fino para acusar os outros. Então, irmão, não é possível deixar a igreja fora, ou estaríamos mutilando a profecia que foi dada exatamente para uma igreja cheia de problemas. Jesus relaciona os problemas dessas igrejas aqui. Das 5, só 2 não receberam, aliás, 7, só 2 não receberam reprimendas, repreensões. Só 2. As outras receberam repreensões as mais severas. E a última, Laodiceia, só recebeu repreensões. Nenhum elogio sequer. Olha, irmãos, o caminho de Cristo para o céu, obrigatoriamente, é a igreja. Envolve o seu auxílio para a batalha contra o pecado. Esse auxílio se dá pelo ensino, e esse ensino no contexto de igreja. Envolve o seu auxílio para a santificação, e esse crescimento em santificação se dá pelo ensino da doutrina, e isso se dá no contexto da igreja. Portanto, passa obrigatoriamente pela igreja, não há como crente estar fora da igreja. Cristo está no meio dela. João viu, no fim do mundo, João viu Cristo no meio dos 7 candeeiros, os 7 candelabros que eram as 7 igrejas. Foi Jesus quem estabeleceu a igreja, foi Ele quem ensinou seus 12 apóstolos para que eles formassem a igreja. É Ele quem confere identidade à igreja. A cada uma dessas igrejas, Ele conferiu identidade a elas, sendo Ele mesmo. A cada uma Ele disse quem era Ele, o Senhor daquela igreja. Não vamos falar sobre cada uma das igrejas, não daria tempo. Mas a todas elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a cada uma delas, o Senhor Jesus dá identidade a elas, no nome dEle. É o próprio Cristo que lhes confere identidade, através das diversas qualificações que Ele mesmo se dá, quando escreve para aquela igreja. Ao anjo da igreja tal, diz aí, Cristo, aquele que era morto, mas vive. Então ele saiu dizendo quem ele era, para cada uma das igrejas. Por isso, aqueles que realmente são de Cristo, não podem se afastar da igreja e não se afastam, porque eles sabem que foi a igreja que Cristo veio resgatar. Cristo salva cada um individualmente. Há uma palavra de salvação para cada pessoa individualmente, mas imediatamente essa palavra envolve a comunidade dos indivíduos. A salvação é individual, mas essa palavra envolve imediatamente a comunidade dos indivíduos. Olha, irmãos, Jesus, quando falou aos seus discípulos, eu não vos deixarei órfãos. Esses discípulos eram o nascedouro da igreja. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos mandarei outro consolador. Ele não disse, Pedro, eu não te deixarei órfão. João, eu não te deixarei órfão. Tiago, eu não te deixarei órfão. Eu mandarei para ti, outro consolador. Não, foi para a igreja. O Espírito foi mandado para a igreja. Não foi mandado para indivíduos, como acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito era dado sob medida a determinados indivíduos. Sansão, Davi, Salomão, Samuel,
Elias, Eliseu, quem quer que fosse. Então o Espírito era dado individualmente àquele camarada. Ele era o encarregado de conduzir os outros. Era dado a ele o Espírito. Depois do mediador, não. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, como ele diz, sobre todo o universo, sobre toda a igreja. Por isso, na mensagem a todas as igrejas, ele repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito não diz a fulano, 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 fulano. Ele diz às igrejas. Está aqui. Em cada uma das igrejas, no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz às igrejas? Observemos que não são somente palavras agradáveis, palavra de vitória ufanista, palavra de encorajamento que seja. Não é só isso. Já que aquelas igrejas estavam passando por grandes dificuldades. Não foi só isso, não. Há muito mais reprimendas do que palavras de encorajamento. Ao anjo da igreja de Laodiceia, por exemplo, ele diz: porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa foi a palavra que me impactou quando eu ainda era criança, adolescente. Quando o pastor pregou e disse: vocês são assim, aquilo me chocou de tal maneira que eu quase morro. Lá no capítulo 3, versículo 16, na carta a Laodiceia, a pior das igrejas, ele diz isso: estou a ponto de vomitar da minha boca. Que coisa terrível, irmãos. Vejam em que situação se encontrava aquela igreja. E Jesus estava no meio dela. Às vezes, e não são poucas vezes, os pastores sofrem. Falei para vocês no início aqui da palavra. Sofrem ao detectar que as suas igrejas estão mornas. E estão mornas como Laodiceia. Mesmo sem sofrer nenhuma perseguição. Naquela época era comum a perseguição, mas a Laodiceia estava numa boa, era uma igreja rica, ou pelo menos assim se imaginava. E se uma igreja está morna, quem é a igreja? A congregação dos irmãos. Se uma igreja está morna, é porque esses irmãos estão mornos, em sua grande maioria. Membros que não vêm à igreja simplesmente porque não querem vir. Não me deu vontade de ir. Pronto. Ainda de ir. Não estou com vontade de ir. Não, tem um jogo do Flamengo. Não, tem uma novela da Globo que o caba morreu afogado lá e eu quero ver como é que foi. Aí a igreja já era. Crente. E Jesus está dizendo: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Se já tivesse esse ditado naquele tempo, Jesus teria dito: crente do Paraguai. Membros que não vêm à igreja simplesmente porque não querem, e muitas vezes vêm e ficam cochilando aí no banco. Eu vejo daqui. Os irmãos estão cochilando aí. Na hora da pregação da palavra, o cara está cochilando. Sabe o que é que ele está ouvindo? Nada. Absolutamente nada. Se por acaso estiver consciente no seu cochilo, a mente dele está em outro canto muito distante. É por isso que em homilética nós aprendemos no seminário ou em outro curso qualquer que se faça de teologia, que você tem que ter recursos para manter a plateia ativa, escutando o que é que você está dizendo. Que conversa é essa, meu amigo? Eu não sou Gugu Liberato, não. Eu estou falando a palavra de Deus, então quem for de Deus vai estar atento. Eu não tenho que me desdobrar aqui para fazer vocês não cochilarem aí, não. Isso é recurso humano que Paulo chama de astúcia humana. Claro que eu tenho que ter didática para falar, eu tenho que saber falar em público, tudo isso está correto. Senão, eu penso numa coisa amassada, o cara ficar aqui, não sei o que, e tal, vão cochilar mesmo. Mas agora eu tenho que fazer, me desdobrar em artifícios aqui para fazer vocês todos ficarem atentos ao que eu estou dizendo. Qual é, meu irmão? Quem é crente não vai cochilar na palavra de Deus, não.
Mesmo que o pastor seja maçante na sua palavra. Eu tive pastores, pelo menos um, extremamente maçante, formado na Inglaterra. Chegava aqui, como lá na Inglaterra, escrevia o seu sermãozinho e chegava aqui e ia ler o seu sermão, sem nem levantar a vista para os irmãos lá. Muita gente cochilava, pois eu nunca cochilei. Eu ficava prestando atenção no que aquele homem estava dizendo. E detalhe, foi o único pastor que eu conheci aqui dentro de João Pessoa que pregava a palavra de Deus com integridade. O único que eu conheci. Estou aqui há 26 anos. Então, irmãos, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. E que ninguém fique triste com essa palavra tão dura. Sabe de quem é essa palavra? Do Senhor Jesus Cristo, o mediador da aliança do pacto, aquele que veio resgatar e salvar a sua igreja, aqueles que o Pai lhe deu. Ninguém fique triste, muito menos aborrecido com essa palavra, porque ela vem de Deus. Hoje eu repreendi várias vezes o Caio na sala de aula e já sei que ele ficou triste. Pois fique alegre, eu fiz isso porque eu amo. Jesus mesmo disse, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Capítulo 3, versículo 19. Portanto, os irmãos que porventura ficaram aborrecidos com essa palavra e ficam aborrecidos quase sempre com a minha palavra, eu sei disso, sei até quem são. Na verdade, meus filhos, arrependam-se e aprendam, isso é palavra de repreensão do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. É um consolo saber que o Senhor nos repreende porque nos ama. É Ele mesmo quem afirma isso. Das 7 igrejas destinatárias das cartas, apenas 2, repito, não receberam repreensões. Esmirna e Filadélfia. Essas só receberam elogios. Estava tudo em ordem nessas igrejas. 5 receberam reprimendas duríssimas. E uma só recebeu reprimendas. Foi Laodiceia. Foi essa que ele disse, estou a ponto de vomitar-te. Porém, eu repito também, que mesmo esta igreja, no contexto da revelação dada ao profeta apóstolo, o Senhor estava no meio dela. O Senhor estava no meio daquelas igrejas, com todos os problemas e defeitos que elas apresentavam. Inclusive Laodiceia, a pior delas, em estado a ponto de ser vomitada. Portanto, é com base na palavra que eu afirmo, mesmo que possa haver problema na nossa igrejinha, e há. Todos nós sabemos que há. Até mesmo oficiais que não cumprem seu papel. Relaxadamente. Mesmo sabendo o que Deus disse. Maldito aquele que fizer a obra relaxadamente. Você sabe, meu amigo, quem foi que disse que você é maldito? Foi Deus. E agora, quem vai desamaldiçoar você? Quem vai desamaldiçoar você? Se Deus mesmo disse, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aí o cidadão acha bom ter um ofício, um cargo na igreja, é autoridade. Só que ele não faz nada desse cargo dele, nem dessa, nada, participa de nada. Pois é, você sabe quem foi que disse que você é maldito? Deus. Tem problema na nossa igreja, irmãos. Tem problema na nossa igreja. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, não. Jesus está no meio dela. Mesmo com seus problemas. Mesmo uma igrejinha. Precisamos observar que o Senhor repreendeu severamente Laodiceia. Uma igreja que só recebeu reprimenda nenhuma, nada de positivo no meio daquela igreja. Mas também lhe ofereceu a sua graça. Depois de todas as reprimendas, depois de dizer, estou a ponto de vomitar-te, ele disse, eis que estou à porta e bato.
Isso foi para a igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Capítulo 3, versículo 20. O que eu já ouvi de pastor pregando isso, como se isso fosse um apelo para alguém se converter para ímpio, não é. Isso aqui está escrito para uma igreja de crentes. Arrependam-se e voltem ao evangelho, voltem ao primeiro amor. Isso não foi escrito para converter ninguém, não, que não era da igreja. Isso aqui foi escrito para uma igreja. Pois é, irmãos, uma igreja que Jesus baixou o sarrafo, como se diz, depois ele oferece a sua graça. Arrependam-se, arrependam-se. É de se concluir, portanto, que mesmo numa igrejinha cheia de problemas, não podemos nos afastar dela. Porque a permanência na igreja é vital para o crente. É ali que Jesus está. Para ensinar, para confortar, para consolar, para fazê-lo aprender a suportar os irmãos, suportar nos dois sentidos da palavra, suportar, aguentar mesmo aquele irmão chatonildo e servir de suporte para esse irmão que precisa de um suporte na palavra. É isso que é a igreja. E eu tenho que estar no meio dessa igreja, porque Jesus está no meio dela. João viu, ele estava no meio dos candelabros, que são as 7 igrejas. Sejam quais forem as circunstâncias, aquelas 7 igrejas que representam a igreja do Senhor no mundo inteiro. Ele não escreveu para aquelas 7 igrejas porque elas eram melhores do que as outras, porque eram mais importantes. Não, eram igrejas todas próximas umas da outra, na Ásia. E ele escreveu, aquelas igrejas ali representaram toda a igreja espalhada pelo mundo todo. Inclusive, eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse que esteve lá, em cada um local desse, e não existe mais nenhuma dessas igrejas. Igrejas às quais Jesus escreveu uma carta pessoalmente, não existe mais nenhuma delas. Elas foram cartas apenas para mostrar o que é a igreja. Cheia de problemas. Cumpre a palavra, outra não, escorrega aqui, escorrega ali, mas Jesus está no meio dela. Para santificá-la, para repreendê-la, para puni-la se for necessário. Jesus está no meio dela, sejam quais forem as circunstâncias. Por isso não podemos nos afastar da igreja. Quantos irmãos se afastam da igreja por causa de um probleminha tolo? Porque eu botei uma cadeira aqui, o irmão veio, tirou e botou ali. Pronto, isso é suficiente para eu ir embora da igreja, porque o irmão me desonrou. Porque eu botei uma cadeira aqui, ele tirou e botou ali. Porque o piano, historicamente, nessa igreja, ficava aqui do lado esquerdo. Aí agora me chega aqui um presbítero, um diácono, e cisma de botar o piano para o outro lado. Pronto, eu vou embora da igreja por causa disso. Sabia que até isso acontece? Pois é. A nossa igreja primeira aqui, ela tem um piano num local e um órgão daqueles órgãos antigos, né, no outro local. Vai um filho de Deus ali trocar a posição daqueles bichos. Botar o piano para o lugar do órgão e o órgão para o lugar do piano. Para vocês verem a confusão que vai dar. Para ver o que é a religiosidade. Ou até o religiosismo. Isso vai gerar confusão maior do mundo. Então, irmãos, olhem. Prestem atenção, irmãos. Esta graça que Jesus ofereceu foi à igreja de Laodiceia. A pior que estava, que ele estava a ponto de vomitar. Mas houve a repreensão e a oferta da graça. Então, meus filhos, se alguém se sentiu impactado com essa palavra e conhece irmãos daqui da igreja que não têm vindo à igreja, eu sei que há casos aqui, conhece a igreja, irmãos que não têm vindo à igreja, não, eu vou quando der vontade, eu vou uma vez ou outra, se tiver jogo do Flamengo eu não vou, eu não sei o que, a novela eu não vou, não, vai ter, vão decidir se vão prender o Lula ou não e eu quero assistir. É brincadeira, meu amigo. Todo esse tipo de coisa a gente sabe que acontece aqui, na nossa igrejinha, eu sei disso. Eu quero saber se vão caçar o Eduardo Cunha ou não. Diz que crente, Eduardo Cunha, crente. Hoje de manhã um irmão me mostrou um vídeo em que ele estava sendo apresentado numa das maiores igrejas daqui do Brasil, como, que maravilha, sendo apresentado o terceiro na escala de poder do Brasil, é daqui da nossa igreja, que maravilha, vem aqui à frente, excelência, dá uma palavra aqui. Brincadeira, meu, diz que crente. Está aí a igreja como está, é por isso.
O líder que apresentou esse camarada como um crente na sua igreja não é melhor do que ele. Em nada. Aliás, está na mesma situação dele, ou talvez pior. Portanto, irmão, se alguém entre nós se sentiu impactado com essa palavra dura, saiba que a palavra do Espírito Santo está aqui, ó, está aqui na Bíblia. É dura, mas é cheia de amor. É dura, mas é cheia de amor. A gente ensina filhos com repreensão. Não é com palavras sim. O pai que só diz sim para o filho vai criar um Mauricinho irresponsável. Ele ensina dizendo não. Por quê? Porque o Senhor repreende e disciplina a quantos ama. Foi Ele quem disse isso. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Se alguém entre nós sentiu-se aqui com o que foi falado como um membro da igreja de Laodiceia, se alguém sabe que está a ponto de ser vomitado pela boca do Senhor Deus, ouça o que o Espírito Santo lhe diz nesta noite. Arrependa-se e aceite o convite da graça que Deus lhe fez. Eu estou a ponto de vomitá-lo, mas arrependa-se. Eis que eu estou aqui lhe chamando. Venha cear comigo e eu ceio com você. Participe ativamente das atividades da igreja. Irmãos, vocês não imaginam a tristeza que dá no pastor de ver que os irmãos são simplesmente sentadores de banco de igreja. Isso é uma tristeza muito grande. A grande maioria dos irmãos, mas bote maioria nisso, são só esquentadores de banco de igreja. Não servem para nada. Tanto faz vir ou não vir, dá no mesmo. Nem põe em prática o que o pastor ensina, nem colabora com nada, nem participa de nada. São só assistentes de missa, como os católicos. Que tristeza. Pois é, arrependa-se e aceite o convite da graça. Participe ativamente. Colabore com o que tem que ser colaborado. Porque é aqui, é na igreja, não é o prédio não, embora nós temos um prédio a zelar. É na igreja, é na reunião, é na comunhão dos santos. É no meio da igreja que o Senhor Jesus está. João viu na revelação do final do mundo. Ele está no meio da igreja. Mesmo a igreja cheia de problema. Porque é aqui que é a comunhão dos santos. É no meio da igreja que o Senhor Jesus fortalece os seus santos pelos meios de graça que Ele mesmo provê. Palavra, ensino da doutrina. Oração na comunhão dos irmãos. E comunhão no repartir do pão. De ver qual é a necessidade que algum irmão tem. Ele está no meio da sua igreja para encorajar com a sua palavra, para repreender com a sua palavra, para ensinar com a sua palavra, mas para derramar a sua bênção sobre nós, a fim de que verdadeiramente sejamos a sua igreja unida na adoração de forma correta, e tem que estar de acordo com a palavra para ser correta. Unida na oração, e tem que estar de acordo com a palavra para essa oração ser correta. Unida na comunhão, e tem que estar de acordo com a palavra para que haja uma comunhão correta. Unida na edificação mútua, e tem que estar de acordo com a palavra para eu ensinar corretamente ao irmão. A fim de que, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, no Espírito que habita na sua igreja, foi derramado sobre ela, sejamos uma igrejinha unida na evangelização correta, que deve ser feita de acordo com a palavra, pelo testemunho fiel do evangelho da salvação que recebemos. E isso deve acontecer para louvor da glória do nosso Senhor. É isso que Jesus requer da igreja. Foi isso que ele escreveu às 7 igrejas, individualmente. Ele escreveu a cada uma das igrejas individualmente. Ele não escreveu sequer para o presbitério da Ásia Menor, lá não sei o quê. Para o concílio, não, ele escreveu para cada igreja individualmente. É isso que ele requer de nós, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Palavra do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.